Tem dias que recebemos notícias que parece que é o fim. Fica aqui até o final do vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. E hoje iremos ler no livro de 2 Reis, capítulo 20. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação neste dia. E eu quero deixar para a sua meditação o versículo 5, a última parte do versículo 5, que diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Esse é o versículo que eu quero deixar para a sua meditação. Essa passagem aqui, essa palavra aqui que fala, ela fala do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava doente. Logo aqui no primeiro versículo aqui do capítulo 20, logo aqui vai dizendo: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E acontece muito com a gente, não é verdade? E a gente está em um momento e de repente a gente recebe uma notícia ruim, não é verdade? Mas que você possa meditar nessa palavra, sabendo que a última palavra, ela vem de Deus. O vento, ele pode até soprar mais forte. A tempestade vir sobre a sua vida, vir sobre o seu barquinho, e você achar que o barco vai virar, que não tem mais jeito, que acabou. Mas o Senhor te trouxe aqui para ouvir esse vídeo, para assistir, para falar para você que a última palavra vem dele. É ele quem muda a sentença, é ele quem muda a situação, é ele quem muda o cenário. Como diz Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Eu não sei a sua situação. Eu sei que se esse vídeo chegou para você, porque Deus quer falar com você. E eu quero que você fique aqui até o final do vídeo. Não esquece de dar um like nesse vídeo. E o rei Ezequias ali, a passagem aqui, a palavra do Senhor diz que o rei Ezequias, assim que ouviu aquela notícia, ele não se conformou. Ele imediatamente vira para a parede e começa a orar, falar com Deus. E é um versículo muito bonito, porque eu faço questão de ler, que diz assim: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias fez uma oração, não foi uma oração qualquer. Ezequias fez uma oração com sinceridade, com verdade. E quando Ezequias, ele termina de orar, Deus, ele manda Isaías voltar, que ainda estava no pátio, ainda estava no caminho. Deus manda ele voltar e já manda levar uma notícia boa. Então, o Senhor é aquele que muda a situação. Eu não sei se você recebeu algum diagnóstico, eu não sei se você está fazendo um tratamento, está orando a Deus, pedindo a Deus uma cura, mas eu sei, o que eu posso dizer é que Deus, ele vai fazer na tua vida. Você não pode desistir, você tem que continuar orando, perseverando, porque Deus vai honrar você e vai te dar vitória. Muitas vezes a enfermidade vem,
a situação difícil vem em nossas vidas, muitas vezes ela não vem para a morte. Ela vem para nos fazer buscá-lo mais, orar mais, buscar mais a presença dele. Então o Senhor, ele permite para que nós se achegue mais a ele, para que nós busque mais a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque logo aqui na passagem você percebe que Deus ele manda Isaías levar a profecia para Ezequias. Mas alguém pode se perguntar, mas e Deus não sabia que ele ia orar e que ia vir novamente, que Deus ia mudar o quadro? Deus já sabia. Nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o nosso dia, o dia de amanhã. Então, Deus, ele permitiu para Ezequias voltar a orar. Para Ezequias fazer o clamor. Muitas vezes o Senhor, ele tem sede, ele tem vontade. A alegria do Senhor é nos abençoar. Mas muitas vezes, a gente, como somos falhos, muitas vezes não buscamos a sua presença. Não queremos nos ajoelhar, não queremos buscar, não queremos pagar o preço. Mas faz necessário você buscar, faz necessário você pagar o preço. Porque tudo passa. E se o Senhor permitiu, é para uma finalidade. E você vai alcançar a sua vitória. A sua vitória irá chegar e você vai glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E falando sobre essa passagem do rei Ezequias, essa palavra muito forte, muito bonita, né? Em que quando Isaías ele volta, ele traz uma notícia maravilhosa. Isaías ele diz ao rei Ezequias, eu quero ler aqui para vocês o versículo 5, né? Que diz assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te sararei. E no 6 diz assim: e acrescentarei os teus dias 15 anos. Então o Senhor deu vitória a Ezequias. O Senhor trouxe para Ezequias a sua vitória. O Senhor multiplicou os seus anos de vida. O Senhor, ele tem vontade de nos abençoar. O Senhor, ele tem propósito, ele tem projeto em nossas vidas. Só basta você crer. Louvado seja o nome do Senhor. No dia que você receber, não sei se você já recebeu uma notícia e hoje você está clamando, mas eu digo a você, se chegar uma notícia para você, chegar um diagnóstico ou uma notícia que lhe abalou completamente, não perca a sua fé, não se desespere. Dobre o seu joelho e converse com Deus. Porque é na mão do Senhor que está a nossa vitória. Nós não dependemos do homem. Com certeza nós temos que ir no médico, fazermos a nossa parte. Mas quando percebemos que não podemos mais fazer nada, temos que interceder a Ele, por Ele. Porque é Ele quem faz por nós. É Ele quem faz acontecer o milagre. O Senhor ainda faz milagre, apenas creia que Ele vai fazer milagre na sua vida. E sempre que eu leio essa passagem, essa palavra, eu lembro que eu cheguei a uma enfermidade que eu achei que eu não ia suportar. Chegou um tempo em minha vida que eu peguei a chikungunya. Eu não peguei, né? A chikungunya me pegou. Geralmente a gente diz que pegou, mas quando eu percebi, era uma virose muito forte, né, que estava alcançando a minha cidade, as pessoas. E ali eu comecei, quando amanheceu o dia, eu não conseguia abrir minha mão.
E ali eu já vi que não estava bem. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo abrir minha mão. E cada vez mais que as horas passavam, ficava mais difícil ainda eu entender o que eu estava passando. E quando eu coloquei o pé no chão, também não conseguia andar. E daí eu percebi que eu também tinha pegado a chikungunya. E naquele mesmo momento, meu esposo me leva para o hospital. E quando eu chego no hospital, eu não consigo nem sentar para esperar a minha vez. O hospital estava lotado, muita gente. E ali eu chorava. Quando eu não aguentava mais ficar em pé, me colocaram para me sentar num banco de cimento. E ali multiplicou minhas dores, eu não consegui mais me levantar. E naquele momento difícil, veio ali o maqueiro, trouxe uma cadeira de roda e me colocou, mas eu chorava o tempo todo. Eu não conseguia me mexer. Tudo que eu me mexia, parecia que os meus ossos estavam tudo solto. E eu chorava muito. E quando eu entrei ali na sala do médico, que os médicos, antes do médico chegar, eu comecei a falar para o Senhor. Eu me lembrei da passagem do rei Ezequias. E eu lembrei que o rei Ezequias, ele virou para a parede e o Senhor mudou a sua situação. E ali eu fiz. Eu fechei os meus olhos e quando eu comecei a orar, o médico chegou e a enfermeira começou a colocar os remédios na minha veia e ali eu fechei meus olhos e comecei a orar. E comecei a apresentar diante de Deus o que eu tinha feito na casa dele. As obras que eu fiz. E eu comecei a dizer, Senhor, por que eu estou aqui? Eu tenho feito a tua obra. E nesse tempo, eu era dirigente das crianças, do ciclo de oração infantil. Eu trabalhava muito com as crianças. O meu final de semana era trabalhar com as crianças na igreja. E eu dizia ao Senhor naquela oração, Senhor, eu passo a semana toda trabalhando. Meu final de semana é fazer tua obra. E eu não aceito essas dores. Eu não aceito porque eu tenho feito a obra para ti. E ali, eu chorando, eu disse, Senhor, quando eu fechar os meus olhos, coloca um sono em mim, porque eu não quero mais sentir essa dor. Faça eu dormir e quando eu acordar, não sentir dor nenhuma mais. Eu quero ir para casa. E assim o Senhor fez, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali quando eu me acordei, eu não sentia mais nada. Não tinha dor nenhuma mais. Eu sentia sim, se eu abrisse a mão, sentia umas dorezinhas, mas a dor que eu estava sentindo, insuportável, tinha passado. E quando eu percebi que as dores que estavam sobre mim saiu, eu me levantei e procurei um médico para ir embora. E quando eu passei ali no corredor, as pessoas que estavam no corredor disseram, foi você que entrou aqui chorando muito, que não conseguia ficar em pé, nem conseguia sentar? Glória, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele faz. Glória a Jesus. O Senhor, Ele é o dono do milagre. O Senhor ainda não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você pode estar aí preocupado com o seu exame. Você pode estar preocupado em uma situação que você acha que é impossível. Mas Deus manda te dizer que nada é impossível para o nosso Deus. Glória a Jesus.
Continue orando, continue buscando, porque o teu milagre vai chegar nas tuas mãos. E você vai glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Continue fazendo a vontade de Deus. Continue buscando ao Senhor. Continue dobrando o seu joelho, pedindo ao Senhor para mudar a sua situação. Não se conforme com essa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Persevere e continue orando, porque o teu milagre está chegando. Glória a Jesus. Quando nós clamamos a Deus, não é em vão, não é em vão. Deus, ele resiste. O Senhor ouve o nosso clamor. O Senhor vê as tuas lágrimas. O Senhor irá enxugar as tuas lágrimas e Ele vai te dar vitória. Creia nisso. A última palavra vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A situação de Ezequias era para a morte, mas o Senhor mudou a situação dele. O Senhor lhe deu vida. O Senhor lhe deu 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então continue perseverando. Assim como ele fez na vida de Ezequias, ele vai fazer na sua vida. Assim como ele fez na minha vida, porque eu sou testemunha do que o Senhor fez na minha vida, e eu digo para você, ele vai fazer na sua vida. Persevere, ore, continue buscando o teu milagre, porque o Senhor ele vai fazer na tua vida. Só basta você crer. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece de dar um like aí no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe.